la usurpadora, esperando por tu amor. Enquanto isso, Stephanie implora para Willie não ir à fábrica, mas ele está decidido a ir. Willie sai, deixando a Paspalha sozinha e deprimida. Paulina esclarece a Montesinos que não pretende acusar Paola para se salvar. O médico tenta fazê-la entrar em razão. Montesinos a adverte que a justiça precisa de um culpado e apela para Paulina se lembrar da família. Paulina grita que jamais vai se casar com Carlos Daniel enquanto Paola estiver viva e decide se sacrificar para que a irmã fique como uma vítima. Na cabeça dela, fazendo isso, também estará ajudando a família Bracho, já que os livrará do escândalo. Montesinos deixa claro que se ela fizer isso, com toda certeza vão acusá-la de tê-la sequestrado Carlinhos. Merino aparece para convocar Paulina a ir visitar Paola. Willie é barrado de entrar na porta da fábrica. Heloísa se depara com a notícia da prisão de Paulina e vê como ela se parece com a mãe de Carlinhos. Heloísa avista Carlos Daniel e corre para mostrar o jornal dele. Carlos Daniel pergunta se Carlinhos chegou a ver o jornal. Merino permite que Paulina fique a sós com Paola por 5 minutos. Paulina entra no quarto e avista a irmã prostrada na cadeira de rodas. Merino pede para a enfermeira deixá-las sozinhas. Paulina não aguenta segurar o choro e diz a Paola que a perdoa. Ela implora para a irmã se arrepender de seus pecados e garante que o nome dela não será manchado, pois assumirá toda a culpa. Willie arma um escândalo na entrada do escritório. O segurança tenta contê-lo, em vão. Willie grita que tem direitos. Rodrigo nega o direito ao cafajeste e manda ele lhe processar, pois ele não passa de um canalha que denunciou Paulina enquanto ela estava doando sangue para salvar a vida de Stephanie. Willie se acha digno de gratidão mesmo. Rodrigo avisa que nem ele nem Stephanie vão receber 1 centavo. Carlos Daniel explica a Heloísa que Paulina não é nada disso que estão dizendo. Heloísa sabe que não é verdade e garante que Carlinhos não vai descobrir nada. Carlinhos se alegra ao receber Carlos Daniel e pergunta onde está sua mãe. Merino entra no quarto de Paola e anuncia que já acabaram os 5 minutos. Elvira comenta com Galícia o tamanho da semelhança das gêmeas. A juíza dá início à comparação das duas, dispensando os policiais e Montesinos. As irmãs surgem nuas para a análise dos peritos. Galícia lista a semelhança entre elas. Paulina chora sendo avaliada que nem um animal. Os especialistas finalmente notam uma diferença entre as irmãs. Paola tem uma pinta nas costas que Paulina não tem. Rodrigo avisa a Willie que vai atrasar o processo o máximo que conseguir e, enquanto isso, ele não vai receber nenhuma pensão. Além disso, Willie está banido da fábrica e vai precisar de uma ordem judicial para entrar lá. Willie duvida muito e Rodrigo o joga na parede igual uma lagartixa. O segurança arrasta Willie para fora, enquanto ele berra muito que os Bracho vão se arrepender. Carlos Daniel diz a Carlinhos que a mãe dele está muito ocupada. Moacir acha que Carlinhos já pode ir para casa. Isabel sai com Carlos Daniel para perguntarem ao doutor. Ela alerta ao Lerdão que Moacir está sugerindo que eles vão embora logo porque Carlinhos pode acabar descobrindo por lá o que aconteceu com Paulina. Ela explica que estava o tempo todo evitando que ele soubesse de algo. Carlos Daniel acha bom. A avaliação com as gêmeas termina. A funcionária do Ministério Público chama os policiais e Montesinos. Paulina avisa a juíza que se declara culpada de todas as acusações, menos do sequestro de Carlinhos. Montesinos interrompe Paulina e manda ela parar de falar. O doutor Barragon aceita liberar Carlinhos se ele for examinado. Willie chega bufando de ódio e Stephanie quer saber o que houve. Ele se faz de sonso não querendo revelar, mas acaba contando que Rodrigo o baniu da empresa. Stephanie se assusta. Paulina exige falar contra a sugestão de Montesinos e afirma à juíza que obrigou Paola a lhe dar o lugar em sua casa para ter dinheiro. Paulina encara Paola e se declara culpada diante de todos. Montesinos pede para não acreditarem nela. A juíza pergunta se Paulina quer assinar o depoimento que acabou de dar. Stephanie se revolta ao saber do que houve. Leda entra no quarto e também descobre a expulsão de Willie.
Ela joga o veneno em Stephanie, alegando que preferem Paulina a ela. Stephanie recomenda que Willie arranje um trabalho, pois o dinheiro acabou. Paulina decide assinar o que for com o objetivo de livrar a irmã de todas as acusações. Montesinos se opõe, alegando coação sentimental. Paulina nega que esteja se sentindo coagida e assina. Barragon passa uma série de recomendações médicas para Carlos Daniel seguir com Carlinhos. Assim, ele terá alta. Moacir e Isabel garantem que cuidarão dele. Carlinhos espera ver logo a mamãe. A juíza avisa que Paulina será processada imediatamente. Montesinos esclarece que ela acabou de se condenar a muitos anos de prisão e lava as mãos diante de Paulina, saindo injuriado com a burrice dela. Até o Merino, gente, diz que Paulina não deveria ter feito uma coisa dessas. Paulina mente que é culpada mesmo e sai, não sem antes olhar bem fundo para Paola. Elvira só observa. Lalinha finaliza um telefonema com Carlos Daniel e deixa a Adelina avisada que é para jogar todos os jornais fora, pois Carlinhos está chegando e não pode saber o que houve. Adelina se compromete a avisar Piedade. Brígida dá o café na manhã para Osvaldo, que está acordando de uma bebedeira. Ele fica chocado ao se deparar com a capa do jornal do dia. Leda recomenda que Willie faça um empréstimo no banco de Stephanie com a procuração dela, já que eles estão passando perrengue. Willie acha bom sacar uma grande quantia. Stephanie fica aliviada de ter um homem como Willie a protegendo. Leda só observa. Adelina veste Lisete com uma fantasia babilônica e diverte Piedade. Adelina fofoca sobre os jornais com a vovó. Ela pressente que a querida não volta mais para casa, mas Piedade confia que vai. Lisete corre para abraçar a vovó. Montesinos tem um ataque de pelanca, acusando Paulina de ser uma pessoa muito difícil e decide desistir do caso. Paulina só lamenta e não vai se arrepender, não. Montesinos a chama de dramática e sai cuspindo fogo. Amador apresenta Emiliana a Paulina. Emiliana anuncia a Paulina que ela será transferida agora a um presídio feminino. Enquanto tira as algemas de Paulina, Amador deixa claro que sabe que ela é inocente. Emiliana avisa a Paulina que uma cela do presídio é terrível e com certeza ela vai lamentar por ter mentido. Os três partem. Osvaldo mostra o jornal para Lourdes com a manchete sobre Paulina. Ela acha que Paulina é uma pilantra. Osvaldo avisa que vai ajudar a ex. Paulina é levada para o camburão. Carlinhos pergunta da mamãe e Carlos Daniel revela que ela foi viajar para visitar um parente doente. Carlinhos sugere ligar para ela. Carlos Daniel tenta inventar 1000 desculpas enquanto segura o choro. Leda fofoca para Stephanie que Paulina visitou Paola e armou o maior bafafá se declarando culpada ao ver a minha irmã meia morta. Até mesmo o advogado brigou com ela por ter se condenado. Stephanie não demonstra empolgação ao saber disso. Emiliana adverte a Paulina que ela vai encontrar mulheres de todas as espécies lá e não deve provocar nenhuma. Ela pergunta se é verdade o que o Amador disse sobre ela não ser culpada. Paulina confirma que sim. Emiliana transfere Paulina para a cela de Tamara e diz que ela tem sorte, já que Tamara não é tão brigona. Além disso, todos já sabem quem ela é, pois a notícia do jornal repercutiu. Tamara afirma que sabe que Paulina não é sequestradora, pois conhece bem o caso de Carlinhos Bracho. Antônia aparece e acusa Paulina de ser a culpada por ela estar ali. Paulina não entende nada e Antônia explica que é irmã de Isabel e acabou pagando o pato pela irmã ter acolhido o moleque imundo. Verônica atende uma ligação de Montesinos. O advogado pede para ela avisar a Carlos Daniel que ele quer falar sobre Paulina Martins. Isabel fica horrorizada vendo a mansão enorme de Carlinhos. Piedade mima o netinho amado em sua volta à casa. Ela pergunta como vai Isabel e Moacir e pede para os empregados os levarem aos seus quartos. Piedade chama Moacir de capitão, fazendo todos rirem. A vovó expressa sua gratidão a Isabel. Cacilda anuncia que preparou um rango delicioso para todos. Verônica telefona para o hospital atrás de Carlos Daniel. Heloísa lhe explica que Carlinhos teve alta e o pai dele o levou para casa. Verônica conta o que lhe informaram para Rodrigo.
Paulina lembra a Antônia que ela pediu dinheiro a Carlos Daniel e isso foi errado. As duas reiteram que não sequestraram Carlinhos. Antônia jura que ela vai pagar, até porque está sozinha nessa, já que Marina foi solta por falta de provas. Ou porque não pagaram a atriz para mais uma diária, né? Antônia deseja que caia um raio em Carlinhos, despertando a raiva de Paulina. Antônia chama Paulina de assassina e sai com ódio. Tamara pede para a querida não se preocupar com a doida. Chegou a hora do Momento Spoiler, onde você vê um pouquinho do que acontece depois de amanhã. Carlinhos conta para Piedade que está muito bem. Carlos Daniel se retira para atender um telefonema. Verônica comunica ao patrão que um doutor ligou querendo falar sobre Paulina. Lisete convida Carlinhos para brincarem disfarçados de Mulher-Gato e Batman, mas ele dispensa. Carlinhos pergunta sobre a mãe e essa viagem para visitar um parente doente. Piedade e Adelina confirmam a história mentirosa. Carlos Daniel sai para resolver o abacaxi com Paulina e deixa os filhos aos cuidados da avó. Lisete chama Carlinhos para pintar. Ele também não quer, mas Adelina o convence, pois ele gostava muito. Carlinhos parece se lembrar do dia em que fez o desenho de Paulina, mas é um alarme falso. Montezino segue dando um ataque de pelanca pela confissão infantil de Paulina, mas Carlos Daniel afirma entendê-la perfeitamente, já que está na cara que Paulina quis proteger a irmã de escândalos e vergonha. Montezino se irrita por Paulina ter se condenado e desiste do caso. Carlos Daniel insiste para que ele não faça isso, mas Montezino se acha desprestigiado depois da atitude de Paulina, portanto, está fora do caso para sempre. E assim que a família achar outro advogado, que confiem nele, pois vai ser muito difícil. Willy visita Stephanie e explica que o banco deve dar o dinheiro no dia seguinte. Leda pergunta a Edmundo, seu ex-namorado, se ele gostou da noite. Edmundo confirma bem galante e já quer um repeteco. Os dois se beijam. Antônia observa Paulina de longe e comenta com a companheira que odeia a inimiga, apenas por não ir com a cara dela, pois já sabe que ela é inocente. Tamara pergunta se Paulina tem um cigarro ou grana. Ela nega as duas coisas. Tamara diz que ela vai precisar para molhar a mão das carcereiras. Ricarda aparece para anunciar que Paulina tem visita. Tamara opina que isso é ou o namorado ou o advogado. Enquanto isso, Osvaldo entra às pressas na sala de Edmundo e lhe diz que precisa de seus serviços, como o melhor advogado do país que dizem que ele é. Paulina recebe a visita de Carlos Daniel. Ele pergunta por que ela fez isso tudo. Osvaldo explica a Edmundo que ele deve defender Paulina, que foi acusada pelo caso famoso das gêmeas, mesmo sendo a pessoa mais honesta do mundo. Osvaldo alega ter uma dívida com Paulina. Carlos Daniel acha que Paulina está exagerando em sua bondade. Paulina afirma estar decidida a jogar em si mesma toda a sujeira que conseguir só para limpar o nome de Paola. Carlos Daniel se exalta, enquanto Paulina confia que fez o certo, visto que Paola não viverá muito. Ele tenta fazê-la entender o quão importante é para ele. Os dois se abraçam forte. Edmundo vai logo deixando claro que custa muito dinheiro a defesa de um caso assim. Osvaldo explica que não tem dinheiro, mas vai usar a grana da esposa. Edmundo pergunta de onde Osvaldo conhece Paulina e a que grau de intimidade eles compartilharam. Do lado de fora, Leda pede para falar com Edmundo. A secretária, Beatriz, recomenda que a Dondoca sente e espere. Leda obedece. Na clínica, Willy avisa a Stephanie que está indo ao banco tentar sacar o dinheiro. Ela fica nervosa, mas esperançosa também. Carlos Daniel reclama de Paulina não hesitar em feri-lo com suas atitudes. Paulina implora para ele entender que jamais poderia depor contra a irmã que está morrendo. Carlos Daniel apela pelo amor que sente por Paulina, mas ela não acredita mais nisso. Por sua vez, Paulina acusa Carlos Daniel de ter transferido seu amor por Paola para ela. Carlos Daniel se irrita com essa hipótese e esmurra a mesa, exclamando o ódio que sente por Paola.
Ele confia que a bruxa qualquer dia desses vai se levantar da cadeira de rodas. Paulina acha que a irmã está condenada à morte e aconselha que ele perdoe a moribunda. Carlos Daniel garante que vai conseguir o melhor advogado do país para defendê-la. Paulina suplica para o amado não fazer mais isso. Osvaldo conta a Edmundo que traiu Paulina e a trocou por uma ricaça. Um ano depois, eles se reencontraram na casa de sua esposa e ela desapareceu de novo. Agora está acusada de coisas que não cometeu. Serrano decide visitar Paulina. Osvaldo pede sigilo total, pois se Paulina souber que foi ele, não aceitará. Carlos Daniel e Paulina se encaram sem perguntas e nem respostas. Paulina quebra o silêncio e pergunta de Stephanie. Carlos Daniel garante que a irmã, Leda e o Willy vão pagar. Paulina repete sua pergunta e ele diz que Stephanie vai ter que engolir o fato de carregar o sangue da amada para sempre. Ele espera que Stephanie não passe fome com Willy, pois não darão 1 centavo. Paulina pede para ele não fazer isso. Luvano recusa o pedido de Willy no banco, pois os Bracho tinham que assinar e liberar a grana, e eles não fizeram isso. Edmundo elogia a beleza de Paulina para Osvaldo. Osvaldo sabe que o doutor vai se encantar por Paulina e vai querer defendê-la. Edmundo menciona o papo que teve com uma amiga no dia anterior, que é parente dos Bracho e considera Paulina culpada. Ao sair da sala, Edmundo dá de cara com Leda e conta para ela que justamente aquele homem foi contratar seus serviços para ajudar Paulina. Leda garante a Osvaldo que Paulina é uma delinquente. Osvaldo defende Paulina, pois a conhece desde garotinha. Leda insinua que ele é cúmplice dela na usurpação e no sequestro de Carlinhos. Osvaldo não dá ouvidos a Cascavel e se retira. Leda avisa a Edmundo que aquele ali com certeza é comparsa de Paulina. Paulina tenta convencer Carlos Daniel a não fazer isso com Stephanie, pois Willy pode abandoná-la e isso seria a morte para ela. Carlos Daniel prefere mudar de assunto. Paulina confia que não vai passar muito tempo presa, pois não há provas. Emiliana anuncia que acabou o horário de visita. Paulina dá a mão para Carlos Daniel e se despede dele às lágrimas. Ela pede para o marido dar um oi para Carlinhos, avisar a Lisete que ela não esqueceu da fantasia de Mulher Maravilha e agradecer Vovó Piedade pela confiança. Emiliana pede para Carlos Daniel ir embora. Carlos Daniel promete voltar, mas Paulina não quer que ele volte. Ele garante que voltará e tenta beijá-la, mas Paulina desvia o rosto. Ela fica desolada vendo o homem de sua vida partir. Edmundo confirma para Leda que vai defender Paulina. A desgraçada do inferno, que ninguém sabe porque ainda está na novela, garante que ele vai perder o caso. Edmundo recorda que nunca perdeu um caso sequer. Leda tenta convencê-lo a não aceitar essa tarefa. Edmundo prefere falar primeiro com Paulina e depois decidir se fica ou não. Adelina enche Carlos Daniel de perguntas e ele não consegue responder tudo. Carlos Daniel a agradece pelo carinho e garante que vai defender Paulina com unhas e dentes, ao lado do melhor advogado que conseguir. No escritório, Carlos Daniel telefona para Montesinos e pede, como um amigo dessa vez e não como cliente, para que ele recomende o melhor advogado do país. Montesinos diz que é Edmundo Serrano. Enquanto isso, Edmundo Serrano se encaminha para a penitenciária. Ele está decidido a saber se Paulina é tão bonita e tão perigosa como falam. Piedade pede para Adelina chamar Carlos Daniel para o almoço. Tamara diz a Paulina que ela precisa de dinheiro para viver ali, até porque ela parece uma granfina. Paulina ri, pois nem tem onde cair morta. Emiliana chama a Paulina para acompanhá-la. Carlos Daniel conta para a vovó que Paulina não quer fazer defesa, mas garante que vai contratar Edmundo Serrano, o melhor advogado do país. Leda invade a mansão e exige falar com Carlos Daniel. Piedade pergunta o que a víbora está fazendo em sua casa. Willy chega com ódio no quarto de Stephanie e grita que não deram R$1 para eles. Osvaldo pede um cheque em branco para Lourdes, pois quer pagar a defesa de Paulina. Emiliana mostra Edmundo para Paulina e diz que ele é advogado. Edmundo se apresenta como o advogado que vai defender Paulina. Os dois se cumprimentam.